apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Abba Pai, graça e paz, igreja, aqui em Santo André, graça e paz, você que me assiste em qualquer lugar da face da terra, aqui em São Paulo, Brasil ou em outro país. Você que me assiste pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo nosso site graçaeapostolado.com. Graça e paz, de todo o meu coração eu lhe saúdo e quero nesse momento te ensinar a graça e o apostolado. Mas antes eu quero orar para que esta palavra lhe seja revelada. Amém? Tanto a você que me assiste agora pela internet, como a vocês aqui na igreja. Pegue na sua Bíblia, feche os seus olhos e receba esta oração de fé. Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Deus Todo-Poderoso. Para a sua glória eu rogo a Ti, para que esta palavra agora que vai ser ministrada seja revelada aos incontáveis filhos de Deus em toda a terra, aos muitos milhares de ovelhas que estarão agora me assistindo e me ouvindo. Para a sua glória e em nome de Jesus Cristo, que esta palavra profética e apostólica, que essa palavra da graça e do apostolado seja revelada a todas as ovelhas que estão me assistindo nesse momento, para a glória de Deus, que elas recebam o perfeito entendimento espiritual. Amém? Quem pode falar amém? Então aplaude a Deus comigo mais uma vez. Vamos reconhecer o Senhor em nosso meio. Maravilha, hoje é dia 1 de março de 2015 e o apostolado de hoje tem por tema teocracia, o governo de Deus. Anote aí no seu caderno, você que me assiste, veja aí embaixo no site, aí no link, o tema da mensagem, teocracia, : o governo de Deus. Como que se escreve? Teo, T-E-O, cracia, T-E-O, cracia, teocracia, teocracia. Significa o quê? Teo, Deus, cracia, estudo, né? Então, teocracia, o estudo sobre as coisas de Deus, ou estudo sobre Deus. Teocracia, o governo de Deus. O primeiro texto que eu quero ler nessa noite está aqui em Romanos capítulo 9, onde nos fala claramente sobre o governo soberano de Deus sobre nós. Romanos capítulo 9, eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu já vou deixar aqui outro texto já ajeitado, para depois de Romanos ler também. Está aqui, marcado. Quem já achou Romanos 9, diga amém. Diga, teocracia, o governo de Deus. Eu poderia ainda dizer o governo soberano de Deus. Porque o governo ou a forma de governo que nós, cristãos em graça, cremos, é um governo teocrático. Por isso que aqui no Ministério Graça e Apostolado, me desculpe a expressão, mas eu não falo politicamente correto. Eu falo biblicamente correto. Aqui no MGA não existe uma democracia. Existe uma teocracia. Ou seja, nós cremos no governo soberano de Deus. Traduzindo, cremos que Deus levantou um homem para ser o pastor e apóstolo desse ministério. Eu. Mas depois que você morrer, bom, como Deus é soberano, como Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores, provavelmente Ele levantará outro, assim como Ele levantou Josué no lugar de Moisés, Salomão no lugar de Davi, e por aí
afora. Quem entendeu? Amém? O que é isso? É uma teocracia. Quem lidera é Deus. Quem governa é Deus. Eu já participei de igrejas evangélicas da lei, que eles escolhiam um pastor como que jogasse um dadinho da sorte. Eu vi, minha mãe está aqui, em igrejas da lei, eles escolhem um pastor num saquinho, coloca vários nomes, coloca 5 nomes, cinco nomes de 5 pessoas. Aí põe num saquinho, chacoalha o saquinho, parece bingo, né? Chacoalha o saquinho, aí pega uma criança inocente, uma criança de 2 anos, inocente, para não dizer que foi de um modo parcial, aí manda a criança, manda a criança pegar um papelzinho do saquinho. Aquele papelzinho que sair com o nome, vai ser o pastor da igreja. Vocês entenderam o que eu falei? Entendeu, abençoado? Estranho isso aí, né? Pergunto eu, aquele papelzinho que tirou ali, que saiu do saquinho, com o nome de ciclano, esse ciclano ele foi escolhido por Deus? Ele foi ungido por Deus? Ele tem a unção de Deus? Ele foi predestinado por Deus? Ou ele é como Matias, que ocupou o lugar de Judas? Não eram 12 discípulos? Como Judas se enforcou, ficou 11. Aí quem que entrou no lugar? O Matias. Como que o Matias entrou? Jesus escolheu 12, mas um se enforcou, ficou 11. Mas como é que o Matias entrou? Jesus escolheu ele? Não. Como que o Matias entrou? Lançaram sortes. Tipo assim, minha mãe mandou escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu escolhi. Foi mais ou menos assim. Aí, caiu em você. Matias é o 12º discípulo. Vocês entenderam? Em Atos capítulo 1 diz que lançaram sorte e a sorte caiu sobre Matias. E daí? A Bíblia nem fala de Matias, abençoado. Está claro ou não está claro? O que você sabe de Matias? Você sabe de Mateus, de Marcos, de João, de Tiago, de Pedro, né? De Filipe, você sabe. Mas de Matias, o que Matias fez? Matias não fez nada. Isso que dá lança-sorte. Escolher um discípulo que não deu fruto nenhum. Está claro ou não está claro? E, se é que eu posso falar, infelizmente, o povo de Deus é guiado por vezes por homens que foram escolhidos em saquinho, né? João da Silva, esse é o próximo pastor de vocês por 4 anos. A pessoa, tô lascado, meu cara não sabe nem ler, meu. Eu conheci pessoas que não sabiam nem ler a língua portuguesa. Mas se você não sabe ler, como é que você vai pastorear? Se você não tem a unção, se você não foi chamado. E tem mais, né? Deus, as coisas de Deus não é lançando sorte, né? Não é loteria. Davi não foi loteria. Deus falou para Samuel, 1 Samuel 13, Samuel, vai na casa de Jessé. Dentre os seus filhos, eu escolhi um rei. Jessé tinha 8 filhos. Então Samuel foi na casa de Jessé. Jessé, Deus disse que um de seus filhos será um rei. É mesmo? Então está aqui, Eliabe, primogênito e... Não, pode parar. Deus falou, Samuel, não atente para a aparência. O homem vê o que está diante dos olhos. Eu, porém, vejo o coração. Não é esse aí, não. Passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro filho diante de Samuel e não era. Ninguém lançou sorte, não. Passou o quarto, quinto, sexto, o sétimo. Ficaram quietos, Samuel falou, acabaram-se os filhos? O Jessé disse, tem mais um aí, lá no pasto, cuidando de ovelha, aquele lá, eu acho que Deus vai escolher aquele lá. Não escolheu o bonitão, Eliabe, grandão, primogênito, formoso, vai escolher aquele, manda chamar ele. Aí foram chamar o Davi e o Samuel. Não, eu não estou ficando louco, Deus falou que escolheu um rei, passou 7, não é nenhum, mas eu não estou ficando louco, Senhor, o Senhor não me disse? Aí chegou ele, quando Davi chegou, Samuel bateu olho com olho, Deus falou, Samuel, unge-o no meio dos seus irmãos, é este mesmo que eu escolhi para ser rei, profeta e sacerdote. Seria um homem segundo o coração de Deus, não foi lançado sorte não, escolhido, predestinado, chamado e ungido por Deus. Teocracia,
o governo de Deus. Está claro ou não está claro? Amém? Ah, mas apóstolo, você disse que no MGA é assim também? É assim também como é na Bíblia. Ah, mas se for assim, então não concordo. Então se você não concorda com a Bíblia. Porque, segundo a Bíblia, Deus levanta homens. Está claro ou não está claro? O que Jesus disse em João 15? Não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos enviei para que vades e deis fruto. Não é o que ele falou em João 15,16? Então, segundo a Bíblia, não é o homem que escolhe a Deus. O que diz o Salmo 100, verso 3? Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. O que diz a Bíblia? Efésios 1,4. Pois nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, segundo a Bíblia, o governo é teocrático. Ou seja, é o governo segundo a vontade e a soberania de Deus. Por isso que ele é chamado de Rei dos Reis. Está claro ou não está claro? Diga comigo, teocracia. O governo de Deus. Quem é que está entendendo o que estou falando? Agora, é verdade que esse governo é um governo soberano. Governo soberano. Põe quem ele quer e tira quem ele quer. Está claro ou não está claro? Colocou Saul, depois ele disse para Samuel, Samuel, me arrependi de colocar Saul. Samuel, mas Senhor, e agora? Não, dentro dos filhos de Jessé eu já escolhi um rei. Pode tirar Saul, vou colocar Davi. Governo teocrático. Não tem votação. Votem em Davi. Votem em Davi. Votem em Davi. Não tem votação. É Deus que escolhe. É Deus que elege. Segundo a vontade de Deus. Teocracia. O governo soberano de Deus. E graças a Deus por esse modo de governo. Porque isso nos deixa claro que nós não estamos aqui tentando a sorte. Nós não estamos aqui sem rumo, sem direção. Há uma direção, há um governo, há um controle sobre nós. Não é uma bagunça, não é vai quem quer. Tem uma congregação cristã no Brasil, aqui no Brasil. Ela, sabe como que é lá? Lá não sabe quem vai pregar, porque lá não tem pastor. Você sabia disso? Vou falar um número qualquer, 100 pessoas. Aí chegam lá na hora do culto, cantam o hino da harpa e tal, né? Aí não sabe que vai pregar, porque não tem pastor. Sabe como que é? Com quem está a palavra do Senhor nessa noite? Os caras já começam a suar. O cara que não sabe de nada, já pensou? Você! Vai lá, tá com você. Eu não estou nem sabendo. Não é assim não, abençoado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem que ter uma direção, irmão. Lê a Bíblia. Na lei, Moisés. Alô, não era com qualquer um. Dá um sinal se está claro. Na lei, Moisés. Deus disse, Moisés, você falará com o povo. Não, é você, Moisés. Ah, Senhor, manda o Arão, que o Arão fala bem. Ô Moisés, quem fez o cego? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Não sou eu, Senhor? Vai e eu serei com tua boca. Eu escolhi você. Aí Moisés morreu, o povo ficou chorando mais de 30 dias. Ai, Moisés morreu. Deus não aguentou. Até que Deus, Josué capítulo 1. Josué, levanta-te, passa esse Jordão, tu e o meu povo. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. De tantos, Deus tinha escolhido Josué. Está claro ou não está claro? E foi passando. Josué morreu, porque ninguém ia viver por resto da vida. Aí Moisés morreu, Josué morreu, foram morrendo, e Deus vai colocando. Porque a obra de Deus não pode parar por causa de um homem mortal, terreno e carnal. Por mais aprovado que ele seja por Deus, um dia ele vai morrer. Davi morreu. Paulo morreu, todos morreram e morrerão.
Não pensa que a obra vai parar se você morrer, pastor. Se eu morrer... Não. Se você morrer, Deus levanta outro. Você é Moisés, Deus coloca Josué. Você é Davi, Deus coloca Salomão. Está claro ou não está claro? Romanos capítulo 9. Diga, teocracia. O governo soberano de Deus. E cabe a nós, como filhos de Deus, submeter a esse governo. Amém? Não, eu não concordo, eu não aceito. Ué, mas como é que você pensa que deve ser? Não, porque eu vim de uma igreja que lá fazia votação. O João da Silva, levanta a mão. Tá, 10. O Renato de Souza, levante a mão. 8. Ó, o João está ganhando, hein? O Alberto, não sei o quê. 5. Quem está entendendo o que eu estou falando? Alô, Deus sendo soberano, está no controle de tudo. E Ele tem, como sempre teve e sempre terá, uma direção para o seu povo, que nesta nova aliança é a sua igreja. Para você aplaudir. Por isso que em Coríntios 12, 28, Paulo disse, a uns, não é bagunça não, Paulo disse, a uns, Coríntios 12, 28, estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. Não é bagunça não, Coríntios 12, 28, Deus está no controle. A uns Ele estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolo, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. Cadê os que estão entendendo o que estou falando aqui, hein? Esse é o governo de Deus. Esse é o governo de Deus. É o modo de Deus. É o modo de Deus, é o jeito de Deus, é o governo de Deus. E cabe a mim, como pastor, cabe a nós, como ovelhas, submeter esse governo. Amém, abençoados? Ou você nunca disse aquela frase, seja feita a vontade de Deus. Você já não falou isso? O que você está querendo dizer? Eu me submeto ao que Ele quer fazer. Se Ele quer que eu vá para a direita, eu vou para a direita. Se Ele quer que eu vá para a esquerda, eu vou para a esquerda. Diga por fé, seja feita a vontade de Deus. E nesse ministério, graça e apostolado, já está sendo a vontade de Deus feita. Eu sou o pastor e apóstolo nessa igreja. Está claro ou não está claro? Esse é o governo que Deus colocou. Vamos lá, Romanos 9. Quem já achou, diga amém. Verso 16. Romanos 9, 16. Olha lá. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre. Depende de quem? Então circule na sua Bíblia, mais de Deus. Pegue a sua caneta e circule, mas de Deus. Essa é a diferença de usar o celular, né? Quando usa o celular na pregação, não dá para você circular, né? Não tem como, não tem jeito. Mas amém, sem condenação. Se você gosta de usar o celular. Eu sou um pregador à moda antiga. Então eu uso a Bíblia ainda, tá abençoado? Eu não consigo usar. Cai papel, cai folha, mas não tem jeito. Eu sou um pregador à moda antiga. Romanos 9, 16. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Depende de quem? Do meu querer? Do seu querer? Da minha vontade? Da nossa vontade? Depende de quem? De Deus. Está claro ou não está claro? 17. Porque diz a Escritura, e se tiver escrito, eu creio. O que diz a Escritura? Para isto mesmo, sobre Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Olhem para mim. Você sabe que a Bíblia fala de Moisés e Faraó. Não é isso que você sabe? Pois bem, interessante. Por que Deus levantou o Faraó? Alguém poderia dizer, o diabo levantou o Faraó, está impedindo a obra de Deus, você está vendo? Moisés quer libertar o povo e o diabo não deixa. Não é isso que a Bíblia diz. Amém? Você está vendo, pastor? Deus querendo libertar o seu povo do Egito. Mas o diabo então levantou Faraó para ir contra Moisés.
O diabo não. Deus é soberano e age como tal. Ele sempre esteve, está e sempre estará no controle absoluto de todas as coisas. Senão ele não poderia ser chamado de soberano. Sendo soberano, levantou o Faraó. Para quê? Para que ele endureceu o Faraó? Para mostrar em toda a terra, olha o verso 17, o seu poder. Tipo assim, ó, vocês estão vendo quem manda aqui? Eu dou ordem a Moisés, vai. E eu endureço a Faraó e digo, Faraó, não. Vocês estão vendo? Eu envio a Moisés, Moisés, vai. E eu mesmo, tá? Não é outro não. Eu mesmo endureço o Faraó. Romanos 9:17. Para isso mesmo, Faraó, eu te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Diga, por que Deus endureceu o Faraó? Diga isso. Porque endurecendo o Faraó, ele mostraria o seu poder. Só quem está entendendo. Logo, ficaria claro que ele é o quê? Soberano. Pode aplaudir. Papai. Quem é que está entendendo? Está claro ou não está claro? Moisés, vai. Faraó, diga não. Endureceu o Faraó. Quando Moisés chegava lá, ele falava não. O diabo, não tem nada de diabo, abençoado. Está claro? E outra coisa, hein? No governo soberano de Deus, não há lugar para segundo lugar. Não há espaço. Não há disputa. Como que é no meio evangélico? Eu vou falar devagarzinho. Como que é nas igrejas, no meio evangélico, no sistema religioso, como é que é? Deus puxando de um lado, tentando salvar, e o diabo puxando do outro, querendo mandar para o inferno. É ou não é verdade? Olhem para mim. Isso não existe. Está claro? Porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Isaías 43:13, ele disse, operando eu, quem impedirá? Quem? O problema é que o sistema religioso, ou seja, a teologia tradicional, está claro? O problema é que a teologia tradicional enfatiza muito o diabo. É ou não é verdade? Ou você não conhece igrejas que falam mais do diabo do que de Deus? É ou não é verdade? Quando na Bíblia não é assim. Se você ouvir tais igrejas, só fala do diabo. Mas você vai ler a Bíblia, você vê que quase nem fala do diabo. Você lê a Bíblia inteirinha, quase nem fala do diabo. Nasce, morre, dá cambalhota, e capota, e deu guerra, deu briga. Nem fala do diabo. Fala do ser humano que é maldoso, o coração é ruim, a carne que não presta. Nem fala de diabo. É ou não é verdade? Mas você vai ver alguns pastores, alguns bispos, sim ou não? Aí você vai ver o bispo, só fala do diabo. Diga, por quê, pastor? Porque eles querem tocar o terror na sua mente. Por quê, pastor? Porque te assustando, te amedrontando com um suposto diabo, você vai dar tudo para eles, para se ver livre desse suposto diabo. Como? É aí que entra, através de campanhas e correntes, e fogueira santa, e sacrifício. Por isso que essas igrejas, e esses pastores e bispos, nunca lê Hebreus 2:14, que diz claramente que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus na cruz. Olhem para mim. Jesus morreu na cruz para quê? Para perdoar os seus pecados. Então você está perdoado. Ele morreu na cruz para quê? Para te salvar. Olha lá, você é salvo pela graça. Ele morreu na cruz para quê? Para te justificar. Você já está justificado. Jesus morreu na cruz para quê? Para te libertar. Você já está liberto, ele já morreu. Só que não só isso, também para aniquilar o diabo.
Isso eles não falam. Porque o assunto diabo no meio evangélico dá muito dinheiro. Porque através do diabo fazem campanhas de libertação de um diabo que a Bíblia diz que já foi aniquilado. Logo, não existe. Só na mente de quem não conhece a verdade. Igual Saci Pererê, mula sem cabeça. Não existe. Mas coloca na mente das pessoas: ai, eu vi um saci. Ai, eu vi a mula sem cabeça. Ai, eu vi a cuca. E por aí vai. Aí o outro fala: eu vi o diabo. Você viu o diabo? Como é que o diabo é? Aí começam a pintar ele. Ele tem chifre, ele tem dente, ele tem um rabo, ele tem... Aí começa a pintar. Tudo fruto da imaginação humana, terrena, carnal. Pois assim como você nunca viu Deus, muito menos o diabo. Está claro ou não está claro? Ou você está imaginando Deus também? Como é que você imagina Deus? Olha como a mente das pessoas são mente de criancinha, de bebê. Olha só. Na mente a pessoa visualiza o diabo. Mas na mente ele não consegue visualizar Deus. Ou então, alguns pensam que Deus é um velhinho, caduco, uma bengalinha. Eu sou Deus. Ou então você pensa que Deus é um velhinho? Alô, como é que você pensa que Deus é? Eu vou te falar como Deus é. João 4:24. Deus é Espírito. Não tem como imaginar Deus. Deus é Espírito. João 4:24. Quem está entendendo? Então a teologia tradicional está equivocada. Está errada. E com muitas e incontáveis heresias. Esse foi o motivo que levou a Jesus dizer em João 8:32: conhecereis a verdade. Diga para o seu irmão: existe uma verdade. Mas quem é que fala essa verdade? Prazer, apóstolo Marcos Gomes. Quantos mais você conhece? Você está vendo? Você está vendo? Quantas igrejas evangélicas existem? Não dá para contar, né? E quantas estão falando a verdade? Não fala não. Não pode falar. Mas se você falar, e aí vai acabar a brincadeira, vai estragar. Vai estragar o quê? Não, você não pode falar que Jesus aniquilou o diabo. Você tem que falar que o diabo está aí. Por quê? Assim a gente faz campanha de libertação. Mas como? Aí eles dão o dinheiro, eles trazem, tem que fazer um sacrifício. Sacrifício é dinheiro, não é outra coisa. Porque eu não sou bobo. E nem você. Está claro ou não está claro? Faz o seu sacrifício. Sacrifício que eles falam é dinheiro, não é outra coisa. Porque se fosse sacrifício de fé, você ia orar. Se o sacrifício fosse de fé, você ia orar a Deus, o Todo-Poderoso. Por fé. Senhor, fecha os olhos. Meu Deus, Criador dos céus e da terra, teu é o reino, teu é o poder. Aqui, se o seu sacrifício fosse de fé, você ia falar com Deus. Mas o sacrifício que eles querem é dinheiro. Sacrifício para quê? Para te libertar, entre aspas, de um diabo que Jesus já venceu na cruz. Mas quem não conhece a Bíblia, cai no conto do bispo. Está claro ou não está claro? Por isso que no ministério, para você aplaudir, por isso que aqui no MGA, o governo é teocrático. Quem manda é Deus. A primeira palavra é de Deus e a última é de Deus. Se tiver escrito, eu creio. Por isso que esse ministério foi aprovado por Deus. Por isso que esse ministério foi aprovado por Deus. Por quê? Porque nós não estamos aqui para agradar homens, mas para agradar a Deus, nosso Senhor Jesus. Não estamos aqui para agradar homens. Não estamos aqui vendendo pregação. Não estamos aqui vendendo o evangelho, vendendo amuletos.
orelha de pé de coelho, trevo da sorte. Não, na nossa igreja não tem pé de coelho e não tem trevo da sorte. Mas tem óleo, tem água, tem chavinha, tem cartolina, tem pauzinho, tem pedrinha. Está mudando o quê? O cachorro é o mesmo, só está trocando a coleira. Romanos 9, verso 18. Logo, pois, no governo teocrático de Deus, soberano, Romanos 9, 18, logo, pois, olha lá, vê se não está claro. Deus se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Está claro ou não está claro? Alguém aqui pode ir contra Deus? Estou lembrando, pensando em Faraó. Não vou deixar sair daqui, mas nem que a vaca tussa, ninguém vai sair daqui. E Deus, anjos, vem aqui. Olha lá. Ele está pensando que é ele que manda. Deus, anjos, vem aqui. Faraó, olha lá, Faraó. Ele está pensando que é ele que não vai deixar, porque ele. E Deus. Antes, quer ver eu mudar tudo? Faraó, Moisés vai falar com você, você diga assim, libera o meu povo. Aí o Moisés foi. Faraó, Deus disse, não, pode sair. Dessa vez eu pensei bem, vocês podem ir, vão adorar o seu Deus, vão seguir o seu Deus. Não fiquem mais no Egito, não, podem seguir a Deus, pode servir à vontade. Ele liberou o povo. Aí o povo estava lá longe, Deus, anjo, você quer ver eu endurecer de novo? Aí o Faraó, o que eu fiz? Mas o que eu fiz? Eu deixei eles ir. Soldados, peguem as espadas, vamos atrás deles, vamos matar. Deus mostrando quem está no controle era ele. Endureceu, se compadeceu. Depois endureceu de novo. Vamos atrás. Deus armou uma armadilha para eles. Deus falou, anjos, assistam aqui, vem ver. Eles estão pensando que tem livre-arbítrio, que eles fazem o que eles querem. Anjos, fiquem olhando. Moisés levantou o cajado, o mar se abriu. Deus falou, passe com o meu povo em terra seca. Moisés pegou, o povo está passando. Quando olham para trás, lá vem o exército faraó. Vamos matar, pega, vamos matar. Deus falou, anjos, ficam vendo. Os anjos até me assustaram um pouco, né? Porque os anjos não são oniscientes, só Deus. Aí, Deus permitiu que eles entrassem no mar também. Os anjos, mas Senhor, eles vão matar seu povo, olha as espadas. Deus, anjo, menos. O anjo, está no meu controle. Senhor, eles estão chegando perto, vão matar. Anjos, fiquem olhando. O mar se fechou e engoliu o faraó, soldados, cavalos, carruagens, todos os seus cavaleiros, e todo o povo de Israel viu que a vitória vem do Senhor, que está no controle de tudo. Todos viram que a vitória vem do Senhor. Bora aplaudir. Está claro ou não está claro? Diga bem forte, teocracia. O governo soberano de Deus. Amém? Não é o governo da Dilma não, pessoal. Daqui a Dilma não tem vez, tá? Aqui a Dilma não tem nem Dilma, nem Aécio, nem Lula, nem ninguém. Nem Marcos Gomes. Aqui quem reina é o Rei Jesus Cristo ressuscitado. O Senhor é Jesus Cristo, o ressuscitado. O Deus é Jesus Cristo ressuscitado. Por isso que em Hebreus 3, Paulo diz que Jesus é o nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Porque quem reina e manda é Ele. Ele está no controle de tudo. Vai lá em Jeremias 18, pode fechar o Romanos 9. Vai lá em Jeremias 18. Agora, é verdade que eu não precisava nem falar isso, né? É verdade que o sistema evangélico tradicional não segue
não vive e nem está debaixo desse governo teocrático de Deus. Estão sob a permissão de Deus, assim como todo o catolicismo. E aí vem espiritismo, budismo e um monte de ismo que tem por aí. Mas assim como existe, olhem para mim, assim como existe os que estão na permissão de Deus, também existe os que foram predestinados por Deus para a glória de Deus. O que tem de faraó aqui no Brasil não está escrito no gibi, hein? O bispo Macedo é um faraó. Ele não tem uma Bíblia? Tem ou não tem? E por que ele não prega a graça de Deus em Cristo? Por que ele não ensina a graça de Deus em Cristo? A Bíblia dele é igual a minha, igual a sua. Por que o apóstolo Valdemiro não ensina a graça de Deus? Alô? Presta atenção no que eu estou falando. Por que o Valdemiro não ensina? A Bíblia é a mesma, é igual. Quer mais um? Por que o Papa Chico e os outros papas que já passaram não ensinam e nem ensinaram a graça de Deus em Cristo Jesus? Por que não ensinam? Porque estão sob a permissão de Deus. Não foram predestinados por Deus. Estão sob a permissão. Deus permite. Está claro ou não está claro? Alô? Deus tem duas vontades soberanas. Letra A vontade de Deus permissiva, permite. Permissiva. Você não tem, você que é mãe, você que é pai, você não permite seu filho ir até um limite, né, na sua casa, ou seja onde for. Seu filho faz uma coisa, você está vendo, você está só olhando, mas você não faz nada. Não é assim? Você está permitindo. Agora, quando você quer que o seu filho faça a lição de casa, ele te obedece e faz a lição de casa. Isso é predestinação. Aí o filho obedece o pai. Por quê? Porque a vontade do pai soberano prevalece sobre o filho. Está claro? Agora, quando permite, permite. Deus tem duas vontades. A permissiva e a predestinada. A vontade predestinada, essa ninguém toca. Lembra do agindo eu, quem? Isaías 43, 13. Deus falou, operando eu, quem impedirá? Essa é a vontade predestinada. Jó 42, verso 2. Jó disse assim, ó, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versão atualizada. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem impede um plano de Deus? Você conhece alguém que impede? Por quê? Porque essa é a vontade predestinada. Deus fala, eu quero X. E é X que acontece. Deus, sendo Deus, ele fala, eu quero Y. E é Y que acontece. Tem gente que fica com cara feia. Tem gente que não gosta. Tem gente que não concorda. Mas é a vontade de Deus que prevalece. Quer um exemplo? Você quer um exemplo? Quer um exemplo da vontade predestinada? Eclesiastes 3. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Você não quer que seu pai morra, mas ele morreu. E o meu morreu também. Você acha que eu queria? Eu não queria. Mas Deus quis, levou embora. Era dele? Está claro ou não está claro? Sabe a sua avó? Eu também tinha avó. Amava muito minha avó. Sabe o que Deus fez? Levou embora. Mas ele nem te falou nada. Ele não tem que falar, ele é Deus. É dele, ele pega e leva embora. Ele não deve satisfação a ninguém. Essa é a vontade predestinada. É a vontade de Deus que ninguém impede. Nada e nem ninguém impede. É Ele provando que Ele é Deus. Jeremias 18. Estou terminando já. Jeremias 18. Quem já achou? Olha lá. O vaso do oleiro. Jeremias 18, verso 1. Jeremias 18, verso 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Vou ler de novo. Olha o verso 2. Jeremias 18, 2. Levanta-te e desce à casa
do oleiro. Deus falando com Jeremias. O que Deus falou para ele? Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. Você percebeu? Vou falar de novo. Vou falar devagarzinho. Ô Davis, vem aqui. Eu sou Deus, você é o Jeremias. Vem aqui. Jeremias 18:2. Deus falou para Jeremias. Deus falou para Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Deus não está falando com ele? Está falando, né? Aí Deus disse, e lá eu te farei ouvir minhas palavras. Mas já não está falando? Então faça ouvir aqui. O senhor já está falando. Obrigado. Pegou? Mas ele falou, não, eu vou falar com você lá. Não é agora, não é aqui, é lá. Fala para o seu irmão, por isso que tem que congregar. Só quem entendeu. Mistério da soberania, né? Ora, se Deus estava falando com Jeremias ali, já falasse tudo ali mesmo. Ele já está falando, ô Jeremias, levanta-te. Está falando. Não, você se levanta, vai lá, lá eu te falo. Ué, mas você está falando aqui? Fala aqui. Não, eu vou falar lá. Quando você for lá eu falo. Está claro ou não está claro? Mais uma vez. E para terminar, diga comigo, teocracia é o governo soberano de Deus. Rapidinho, menos de um minuto, Gênesis 1, verso 1 diz o quê? O primeiro texto da Bíblia, a primeira linha, eu não vou nem ler tudo. Gênesis 1, 1, no princípio, Deus criou. Quem criou? Deus. Céus, a terra, animais, homem, mulher, blá, blá, blá. Aí vem vindo tudo. O que é isso aqui? Governo de Deus. Eu estou te mostrando por A mais B que quem governa é Deus. Todo mundo está careca de saber disso. A questão é os que se submetem a esse governo de Deus. O que disse Isaías 43? Isaías falou, quem creu na nossa pregação? Tem gente que não está nem aí, irmão. Eu estou mostrando na Bíblia, tem gente que não está nem aí, não quer nem saber de nada. Também não reina em vida. Também não desfruta de ministração angelical. Tem pessoas que não se submetem. Umas por insensatez carnal, outras porque Deus a endureceu, e aí não tem jeito. Sabe aquele seu marido que não quer igreja por nada? Não quero saber de igreja. Deixa ele quietinho lá, irmão. Talvez é um faraó que Deus levantou na sua vida aí, né? Né, Moisés? Lá perto de casa tinha uma vizinha, a vizinha crente, fiel, crente em Deus, em Jesus. Aí ela me disse que ela falou para o marido, ô marido, vamos para a igreja hoje? Vai para o inferno. Não mexe mais. Está claro ou não está claro? Ô irmã, vive em paz, irmã. Você vai ficar discutindo com seu marido? Às vezes Deus endureceu ele. Vai ver, ele é um faraó na sua vida. Deixa ele quieto lá, irmã. Você não casou com ele? Ama ele, beija ele. Ele é seu marido. Se vai ser seu irmão em Cristo, eu não sei. Mas na carne ele é seu marido. Então não mexe. Porque ele é um problema de Deus. Não é problema seu. Ai, pastor, porque eu não estou sossegado, que meu marido não vem, minha mulher não vem. Isso não é problema seu, abençoado. Isaías 46, eu os levarei à minha casa de oração. Ezequiel 34, eu buscarei as minhas ovelhas. Isso não é problema seu. Se o seu marido, sua esposa, seu filho, isso não é problema seu. Está claro ou não está claro? Todas as ovelhas são de Deus. E Ele é Pai. Efésios 4:6, há um só Deus e Pai de todos. Ele é Pai. Não é problema seu. Não toque na arca. Porque se Deus quiser X aqui, X estará aqui. Se Ele quiser Y aqui, Y estará aqui. Ele não precisa de você para nada. Ele criou os céus e a terra e não precisou de você. Ele é soberano e age como tal. Não tente ajudar a Deus.
Tem pessoas que pensam que atrapalham a Deus, né? Olha, Deus estava quase fazendo, mas eu peguei e atrapalhei. Você atrapalhou como? Como é que atrapalha Deus? Como é que atrapalha Deus? Aí os cristãos, crianças, né? Os evangélicos crianças, olha, eu quero comprar um... O que foi? Não pode falar. Não fala. Por quê? Senão o diabo vai ouvir a oração e aí vai... Já ouviu isso aí? Isso é heresia, hein? Quem já ouviu isso aí? Isso é heresia. Vamos destruir essa fortaleza? 2 Coríntios 4,13. Crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Você tem que falar assim. Romanos 4,17. Isso é chamar a existência coisas que não são como já foi. Você tem que falar assim. Amém? Tem que falar assim. Tem nada de diabo atrapalhar. Não existe isso aí. Ai, não fala pro diabo. Não. Eu conheço muitas pessoas assim, com a mente cheia de fortaleza. Ai, não fala porque inveja. Que inveja, irmão? O olho gordo. Para olho gordo dá um colírio diet. Olho gordo, colírio diet. Pegou? Quer saber de olho gordo, olho magro, inveja? Abençoado. Se Deus é por nós. Não tem olho gordo não, irmã. O que é seu é seu. Se Deus te fez martelo, dos céus te cairão os pregos. Com olho gordo ou com olho magro. Se você é martelo, os pregos vão chegar na sua vida. Ninguém impede o plano de Deus. Diga, ninguém impede o plano de Deus. Diga mais uma vez. Vamos mudar, diga, ninguém impede o plano de Deus em minha vida. Quem está entendendo? Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer além, infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Jó 42, verso 2. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Irmã, eu quero comprar um carro. Não fala, não fala, o que foi? Não fala porque o diabo vai ouvir, Isso não existe. Está claro ou não está claro? Tem que falar assim, porque você está chamando a existência coisas que não são como se já fosse. Você está entrando no reino de Deus e pegando a sua herança. Você que é filho de Deus. E para terminar, eu tenho uma revelação para te contar. Você tem Bíblia aí? Levante a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Aqui a Bíblia. Bíblia. É a Bíblia, tá, irmã? De Gênesis a Apocalipse, Bíblia. Em toda a Bíblia, o que eu disse? Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre levantou um homem para falar com o seu povo. Na antiguidade, Deus levantou Moisés para falar com o povo de Israel. Como eu já disse, Moisés morreu, ele pôs Josué. Josué morreu, ele colocou os juízes. Os juízes morreu, ele colocou os profetas. Os profetas foram morrendo, chegou em Jesus. Jesus morreu, ele colocou o apóstolo Paulo. Paulo também morreu e hoje aqui nessa igreja, ele usa a mim. Mas traduzindo, em toda a Bíblia, Deus sempre levantou um homem para falar com o seu povo. Para terminar, isso te faz entender 1 Coríntios 11, verso 1, onde Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, ou em outras palavras, Deus tinha levantado Paulo para falar com os coríntios, com os gálatas, com os efésios, com os colossenses, com os romanos, com os filipenses. Deus tinha levantado Paulo para falar com eles. Assim como nos dias de hoje, Deus levantou a mim para falar com você. Deus fala com você através de mim. Por isso que eu sou o seu pastor.
Por isso que eu sou o seu apóstolo. Veja como que se encaixa tudo. Ó. 1 Coríntios 12, 28. A uns Deus levantou, estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolo, profeta e mestre. Eu sou apóstolo, profeta e mestre. Em toda a Bíblia, Deus sempre levantou um homem para falar com o seu povo. Eu sou esse homem que Deus levantou para falar com você, para te esclarecer a Bíblia, para te explicar a Bíblia, para te dar a direção de Deus para a sua vida. Eu sou esse homem. Assim como Deus levantou Moisés para falar com o povo de Israel, assim como Deus levantou Davi para falar com o povo de Israel, assim como Deus levantou Paulo para falar com os coríntios, com os gados romanos, Ele levantou a mim para falar com você. Está claro ou não está claro? Teocracia, o governo soberano de Deus. E lembre-se, Ele levantou a mim para falar com você, para ser o seu pastor, para ser o seu apóstolo. Está claro ou não está claro? Quem recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.